Política. Nos tempos do regime militar, a esquerda pregava a democracia, a igualdade. Como você vê a esquerda hoje? A esquerda, antigamente, havia uma luta contra a ditadura militar. Então era assim, era os democratas, tudo não só, democratas, esquerdistas, os que queriam a liberdade democrática no país contra os militares. Então havia uma esquerda toda unificada, todas juntas no facão. E com a democratização, redemocratização do país, se separou os democratas, se separou os setores que queriam uma liberdade democrática e os setores de esquerda, né? Diluiu. E hoje não sabe o que é uma direita e o que é uma esquerda no país. O PT hoje já não é mais a esquerda, né? E os que ficaram como a esquerda hoje, eu acho que podemos considerar o PSTU, o PSOL, né? Talvez o Partido da Causa Operária. O PCdoB também hoje está muito longe de ser aquela esquerda tradicional. Mas isso tem. Se contemplar a pergunta. Né? Qual a sua avaliação do PT ontem e hoje? O PT, antigamente, ele era um partido que ele tinha um norte claro, né, um projeto mais claro de um país socialista, né? Não no socialismo, o comunismo tradicional da União Soviética, né, e dos países do leste europeu, mas tinha um socialismo mais democrático, que todos tivessem o direito de ter condições de vida ótimas, né, direito de ascensão social para todos. Né? Só que hoje o PT no poder ele acabou sendo cooptado pelo sistema sujo da política. Hoje ele acabou sendo pior que a própria direita. Hoje o PT acho que é o partido mais corrupto da história da política brasileira, comparado aos militares de 64. Só que a diferença é que não saíam as denúncias dos militares porque eles matavam. E jornalistas matavam os políticos que denunciavam. Né? Hoje, nesse regime democrático, a gente vê toda a corrupção que está aí, o mensalão está aí. Né? As administrações do PT, na sua grande maioria, os prefeitos estão todos envolvidos em corrupção, estão todos denunciados. Né? Se vê prefeito do PT caçado em quase todos, o PT abandonou o campo da ética, o campo, né, da pureza e moral política. Hoje está no sistema sujo. Né? Um exemplo na nossa cidade. Né? Que hoje o PT não é mais. Hoje, como se diz o PT, ninguém mais quer o PT nos grandes centros, o PT não é mais referência nos meios acadêmicos. Né? E aqui, agora o PT virou o xodó da nossa cidade, o partido que era odiado, né? Agora que é um partido sujo, né? Um partido que tem sérios problemas, hoje ele é amado pela população. Né? São coisas, contradições da história. O PT antigamente ele era mais rígido. E agora? Hoje, antigamente, para sentar no PT, tinha que ter uma ficha limpa. Né? Não se aceitava políticos com vícios de outros partidos. Geralmente se aceitava políticos novos, gente nova, gente do meio da igreja, da pastoral da juventude, dos movimentos sociais, gente que não tinha transitado em outros partidos. Hoje não, hoje qualquer um entra no PT, qualquer ficha suja entra no PT, qualquer corrupto, qualquer cara que já teve passagem como dizem, vida pregressa, até criminal hoje está dentro do PT. Né? Então o PT virou um partido aberto, hoje já não tem mais aquela rigidez que tinha no passado.
Você foi um dos fundadores do PT em Vacaria. Como era o PT naqueles tempos? A gente pegou em 86, até a minha entrada no PT foi meio por acaso, até na época, o que é hoje vereador, o Valdecir Palisson, era da nossa pastoral da juventude, me convidou para uma reunião com o antigo candidato, na época, Antônio Marangon, que era ligado na época da pastoral da juventude, quando fazia parte, em 86. E aí a gente teve uma reunião na Câmara de Vereadores, onde eu tive o primeiro contato, conheci o Romeu Beazus, conheci o Roberto Rossi, conheci a Jussara Dutra Vieira, tinha outras pessoas na época que eu não me recordo, e dali a gente formou a ideia do partido. Eram pessoas novas na política, pessoas que não tinham vícios, né? Era um partido muito legal, muito bom da gente trabalhar. E aí, em 87, a gente conseguiu consolidar o diretório municipal, eu fiz parte, fiz parte, fui secretário, tesoureiro da Comissão Provisória, fiz parte do processo todo. Aí, em 88, fomos para uma disputa, eu fui para vereador, até não era muito a minha pretensão de ser candidato a vereador na época, eu recém estava fundando o Movimento Negro também, da pastoral. E foi uma experiência muito legal aquela nossa de 88. Aí em 92 o Romeu foi vereador, né, o primeiro vereador do PT. E ali começou os problemas do PT. Né? Aqui em Vacaria especificamente começou alguns problemas ideológicos, divisões de partidos. Né? Eu também tinha uma visão um pouco diferente eu achava que o PT tinha que ser um partido mais inserido nos movimentos sociais, o PT tinha que estar mais participativo, né? Até nessa questão racial, eu militava mais na questão do movimento negro, e o PT era um pouco distante dessas questões. E parece que ainda continua, né? Mesmo tendo o Eloy Poltronelli, não teve condições de criar nem sequer uma coordenadoria para os negros. Né? Então, já fui escrito aqui no meu blog, aqui nos meus espaços nas redes sociais. O prefeito Eloy, nem sequer a Semana da Consciência Negra, teve coragem de ter uma lei do município, nem sequer isso o prefeito Eloy fez para a questão dos negros em Vacaria. O PT de Vacaria é diferente do PT de Porto Alegre? É bem diferente. Eu tive a experiência de estar aqui e lá em Porto Alegre, que até foi um erro estratégico da minha parte na época, que quando eu voltei para o PT em 97, eu voltei mais pelos meus amigos, que eram meus amigos na época, hoje não são mais, os negros do PT e do MNU na época também, e forçaram muito a retornar ao PT, porque eu não queria mais voltar ao PT. Né? Mas a gente vê bem a diferença. A questão da relação política dos negros em Porto Alegre é bem diferente de Vacaria. Os políticos abrem mais os espaços para os negros. E, então, assim, nesse ponto, eu, por exemplo, quando eu saí, na segunda vez que eu saí do PT, não foi por causa do PT em si que eu saí. Foi mais pela questão dos negros mesmo, né? Da trairagem dos negros do PT, da trairagem dos negros do movimento negro, que fizeram na época que o Olívio foi eleito governador do estado. Então foi o ponto que eu rompi de vez e não quero nunca mais voltar ao PT. O PT, para mim, é uma página virada, como diz aquela ex-esposa que eu tentei voltar e não consegui, não deu certo. Então, a gente sentiu a diferença, é bem diferente. Aqui o PT é muito fechado, né? E agora que ele entrou no poder, ele ficou mais elitizado ainda, né? É um partido muito elitizado, mais que use e se falem que é um partido que está do lado dos pobres, em Vacaria, que está lá das elites. Naquela época não é que ele estivesse lá das elites, naquela época. Só que ele era fechado. E hoje ele continua muito mais fechado ainda. Movimento Negro. Você foi um dos fundadores do Grupo Consciência Negra e mais tarde MNU. Faça uma análise sobre o MNU no início
e nos dias atuais? Na verdade, em 12 de março de 88, foi que nós criamos na época, o Movimento Negro de Vacaria. Na época era eu, a minha irmã, a Valquíria, a falecida Eva, por eu ser a minha inimiga, participou um tal de Carlos, que não sei se não foi naquele ano, a Meris, e tinha uma outra menina que eu não me lembro. A gente começou ali na Câmara de Vereadores, quando era no edifício Froze, e a partir dali a gente largou uma semente que depois ela veio, com o tempo, se desenvolver. Depois a gente voltou a ser o grupo de consciência, se tornamos o grupo de consciência negra, e depois entramos propriamente dito para o Movimento Negro Unificado, que a nossa ideia era sairmos do âmbito local e termos um apoio, um aporte de uma entidade forte como era o MNU. Mas, na prática, eu fui ver que não era aquilo que nós tínhamos esperado. Quando a gente esteve no Congresso de Goiânia, em 93, quando a gente participou dentro do MNU, a gente já percebeu que o MNU é uma entidade cheia de problemas. Depois, no Rio de Janeiro, em 1995, com o Chile, foi terrível, né? Graças ao pessoal da época, eu fui guindado ao coordenador estadual aqui, né? Graças ao pessoal daqui. Porto Alegre, o movimento estava meio desorganizado lá. E depois com a minha ida para lá em 96, daí que eu fui tomar mais pé da situação, eu tive muitos problemas mesmo. E a gente apostou no Edson Portillo como sendo uma pessoa que fosse dar um suporte para nós, acabou nos traindo. Aquele outro mau caráter, desculpe até os meus leitores, cafajeste, pilantra do seu Emílio da Silva, que me atraiçou, né? Causar um processo de danos morais por até hoje. E a partir dali eu fui expulso do MNU justamente em 99, porque segundo a alegação era porque eu tinha botado os negros do PMDB, do PSDB, do PDT dentro do MNU, que hoje não estão daí junto com o Lula, né? E na verdade o MNU sempre foi um satélite do PT. É uma organização muito difícil, foi muito complicada, tem interesses não só, não tem interesse pela questão racial, e sim por seus interesses pessoais, individuais, né? Então, hoje aqui em Vacaria o MNU não existe. Ele foi instituído depois da morte da Eva, né, que é uma das meninas que eu tive, que já faleceu. E o Movimento Negro Unificado, eu não sei, não tenho uma notícia, procuro também nem me informar mais. Estou mais preocupado com negritude, e aí que a gente está fazendo um trabalho amplo, né, apesar de ser o nome negritude, mas a gente trabalha com a gama de assuntos, desde a política. Então eu tenho me preocupado muito, mas eu não sei. Né, hoje não posso avaliar como está o MNU. Acho que não mudaram muito, né? Acho que continuam na mesma mesmice de sempre, né, num projeto ilusório, né? Porque hoje, a questão racial hoje já não é mais como era da nossa época. Né? Hoje tem as cotas para os negros, hoje o Zumbi já está firmado como herói nacional, não precisa mais sair na rua gritando. Hoje a gurizada está usando Rastafari. Quer dizer, as coisas já mudou muito. Né? Graças a revista Raça, que hoje não sei se ainda continua, não sei se existe a revista aí, também deu uma firmada boa, tem negros modelos, tem negros produtores. Claro que ainda a grande massa da população negra está na pobreza. É claro que não existe o racismo no Brasil e nem se fala em Vacaria. Né? Que ainda, apesar de a gente ver negro com branca, branca com negro, mas o racismo ainda continua em Vacaria. Né? Então, eu acho assim que o movimento negro está com um discurso ainda atrasado, está com um discurso fora de moda. Né? Ele não consegue ainda se... Porque os avanços
foram muito grandes, e eu acho que o discurso tem que ser mudado, e eles não mudaram o discurso até hoje. Ainda continuam disputando os carguinhos dos governos, né? Ainda na carona do PT, não se tem um projeto próprio, né? Se tem hoje o carnaval, que é uma das coisas mais bonitas que se tem. Claro que o carnaval não é originário dos negros, mas os negros souberam trabalhar bem o carnaval. Né? E os cultos afros, que ainda é um outro espaço que está aí também. A capoeira também é um outro espaço que poderia ser também mais explorado. As manifestações culturais negras poderiam ser melhor exploradas. Né? O teatro também. Né? Então, mais ou menos era isso aí. Não sei se a gente contemplou a pergunta dos colegas, até mais uma pergunta. Na sua opinião, como deve ser um movimento negro? O grande problema hoje, claro, não vou dizer que a gente vai ser amiguinho, irmãozinho, de pegadinho pela mão, mas um certo respeito que falta dentro do movimento negro, uma certa unidade, um respeito à história. Eu fui muito desrespeitado. Eu não sei se essas pessoas estão vivas hoje, tanto em Porto Alegre. Aqui eu gostaria até, né, não vi tanto isso, mas eu em Porto Alegre fui muito desrespeitado, fui muito humilhado. E o que dói mais, né, a gente ser humilhado pelos próprios da raça da gente. Então eu acho assim que o ideal do movimento negro é pelo menos ter a unidade na ação, a divergência com respeito ao adversário que não se tem, nem ética e nem respeito pelo adversário. Então, assim, é muito difícil. Hoje como eu estou fora e vou ficar fora até o final da minha vida, não quero mais voltar a militar no movimento mesmo. Vai ficar muito difícil hoje eu dizer que seria ideal. Eu acho que, como disse o presidente, tem um projeto político que nos tem. Por exemplo, é uma pena que Vacaria hoje não se tem movimento negro, por incompetência das pessoas que ficaram sempre no personalismo de uma pessoa, e quando essa pessoa morreu, não tiveram coragem, competência, né, e vontade de construir uma organização. Né? Hoje as condições estão boas, não era no nosso tempo que era difícil, hoje tem internet, tem o Facebook, tem as várias ferramentas de interatividade pela internet, está muito mais fácil que na nossa época. A gente trabalhava com o selinho do correio, os telegramas, pedindo um telefone emprestado, para ligar para fora, para se articular. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Não faz movimento negro porque não quer, são preguiçosos, têm má vontade. Obrigado aí a entrevista que eu estou dando na redação